linha final. Vai centrar contra o adversário. Sai a bola para a linha final. Em pontapé de canto. Pontapé de canto favorável ao Sporting. Vai agora marcar Moraes do lado esquerdo. Antes de correr para a bola, agarrava da bola, rezava com a bola, dava, entra menina, entra naquela balizinha. E a bola chegava e entrava. Moraes tem a bola no quarto círculo, prepara-se para bater na direção da baliza de Covali. A bola vai partiu, com boa conta para a baliza, gol! Gol do Sporting! Muita gente pensou que o Moraes marcou por acaso. Não, às vezes elas dão por acaso, porque eles dão aquele toque, aquele efeito com o pé e a bola normalmente escreve e vai entrar. Quando o guarda-redes não espera, como está no posto atrás, normalmente eles metem-lhe a bola na frente. Mas não, o Moraes já tinha provado que sabia marcar o canto. O Moraes era um especialista em marcações de canto. Ele foi defesa direito, foi ponta esquerda e tinha umas características próprias para marcar os pontapés de canto. Era bom de facto, já naquela altura. Hoje em dia também se vê, naquela altura era mais difícil eventualmente. O canto do Moraes foi o canto do cisne, digamos, do MTK. Porque foi um golo que, falando em canto, podemos dizer que foi um poema para nós, que ficou na memória dos grandes poetas portugueses. O Sporting não entra bem na Taça dos Clubes Vencedores das Taças, edição de 1964. Derrota por 2 golos sofridos no último quarto de hora no jogo contra a Atalanta, na cidade de Bérgamo. A Taça das Taças é uma competição criada em 1960, depois do sucesso da Taça dos Clubes Campeões Europeus, e é disputada pelos clubes vencedores das taças nacionais. Depois da derrota em Itália, os jogadores sportinguistas lançam-se ao ataque. Figueiredo, aos 5 minutos de jogo, inaugura o marcador e vê o guarda-redes do Atalanta lesionar-se com gravidade. O avançado Calvenese toma o seu lugar na baliza italiana. As substituições só seriam permitidas em 1970, no Mundial do México. A equipe italiana, mesmo reduzida a 10 jogadores, empata o jogo por Christiansen 12 minutos depois do gol dos Leões.
Os adeptos sportinguistas enchem o estádio de Alvalade e veem os jogadores italianos, exímios intérpretes do famoso Catenaccio, sistema defensivo que se desmorona quando Mascarenhas, com um pontapé colocado à entrada da área, bate o improvisado guarda-redes da equipa da Atalanta. Através de um pontapé de canto, o brasileiro Bé aponta ao terceiro golo da equipa portuguesa e empata a eliminatória. Com o público à volta do relvado, o guardião leonino tem uma noite sem grandes sustos. Carvalho, um dos totalistas do clube de Alvalade, guarda a baliza sportinguista durante os 12 jogos do caminho para a glória. O Carvalho, nestes 12 jogos, foi titular. Fui. Comecei, e não era para começar o primeiro jogo em Atalanta. Nós fizemos um torneio em Espanha e o Gentil Cardoso começou ali a preparar já uma equipa para levar para a Atalanta, para a Itália. E então aquilo correu tão mal para os guarda-redes, éramos 3, e cada jogo jogavam um, mas as coisas correram sempre muito mal. E o Gentil Cardoso pensou em mandar vir outro. E quando foi na altura de fazer a escolha para ir para a Itália, o Gentil Cardoso disse que eu não ia, que eu vinha para Lisboa. E disse, está bem, o Mister é que sabe. E o Hilário foi ter com ele e disse, o Mister não pode fazer isso. O Carvalho faz falta. Porque ele é assim, mas depois nos jogos a sério, ele é outro. Ele transforma-se e você vai ver. Então o gajo mandou-me chamar e disse, eu vou levar e tal, porque o Hilário teve uma conversa comigo e tal, e você acho que é diferente, e que me levou isto mais... como era um torneio e aquela coisa toda. Está bem, o Mister é que sabe, lá fui para a Itália. Perdemos 2-0, mas ele disse, você agora foi o guarda-redes que eu esperava. Era este guarda-redes que eu queria. Carvalho, como guarda-redes, era um guarda-redes muito forte, era um guarda-redes que assustava os avançados. O Carvalho, quando saía da baliza a soco, à segunda vez o avançado não ia lá, porque usava os braços para socar a bola, usava o outro braço para se apoiar e às vezes os joelhos para dar umas joelhadas nas costas. Era um guarda-redes que saía bem da baliza nos cruzamentos. Com os golos caseiros a valerem tanto como os obtidos fora de casa, a equipa sportinguista viaja até Barcelona para disputar no estádio Sarriá a partida de desempate. A Atalanta, aos 20 minutos, marca primeiro por intermédio de Nova. A equipa leonina reage rapidamente e Mascarenhas, 3 minutos depois, empata novamente a eliminatória. Os dois guarda-redes opõem-se com grande determinação aos remates dos avançados e o empate mantém-se até ao fim do tempo regulamentar. É preciso esperar pela segunda parte do prolongamento para Lúcio e Mascarenhas carimbarem o passaporte para a eliminatória seguinte, depois de 5 horas de jogo com a equipe italiana.
Ao longo da época, o treinador do Sporting, o brasileiro Gentil Cardoso, teve sempre muitas dúvidas em qual a melhor equipa para defrontar os adversários dos Leões. Com a modesta equipa do Apoel de Nicósia, de Chipre, o técnico brasileiro faz 5 alterações na equipa, consequência de uma derrota do Sporting perante o Desportivo da CUF para o Campeonato Nacional. A terapia de choque do técnico brasileiro resulta em pleno. O primeiro golo não tarda, Mascarenhas aos 5 minutos apontou o primeiro golo da partida que se tornaria histórica. O vencedor da Taça de Portugal, em junho de 1963, frente ao Vitória de Guimarães, entra pela primeira vez na Taça das Taças, domina a equipa representante da ilha de Chipre e ao intervalo tem já uma vantagem confortável de 5 golos. O Apoel, na segunda parte, revela-se uma presa fácil para Leões famintos que, sem descanso, vão aumentando a vantagem da equipa portuguesa até atingir o resultado sensacional de 16-1. Goleada histórica que ainda hoje é recorde nas competições europeias. Mascarenhas, o avançado angolano ao serviço do Sporting, é o primeiro jogador nas competições europeias a marcar 6 golos num só jogo. Figueiredo com 3 golos, Ferreira, Pinto e Augusto com 2, Louro, Lino e Pérides com 1 golo cada são os responsáveis pela goleada de 16-1. Exibição de gala do Sporting, mesmo com jogadores que não eram normalmente titulares da equipa sportinguista. No campeonato não estávamos bem, acho que tínhamos perdido um jogo anteriormente, já não me recordo, e houve ali uma mudança de 6 ou 7 jogadores. E porquê essa mudança? Por o Sporting não estar bem, a equipa não se encontrar e estar a perder jogos, estar mal classificada, e daí os treinadores normalmente mudam e modificam. E daí a entrada do Pedro Gomes? Foi a minha entrada, aliás, a defesa esquerda, salvo erro. Pronto, e ganhámos 16-1 ao Apoel. O Apoel não era uma equipe muito forte, mas também não era tão fraca como aquilo que pareceu. Eu penso é que o Sporting tinha, na altura havia um campeonato de reservas e os jogadores das reservas faziam uma equipe muito forte, estavam muito habituados a jogar juntos. Acho que tiraram um partido enorme disso e até porque era uma possibilidade que eles tinham de jogar, não aqui em Lisboa, nos campeonatos de reservas, mas jogar num campeonato europeu. Os jogadores acho que tentaram ceder-se e acho que conseguiram.
a equipa meteu cerca de 5 ou 6 jogadores que não costumavam jogar. E foi um sucesso. Graças a Deus. Foi um sucesso muito bom. Aquilo saiu muito bem, os 16-1, era cada tiro, cada melro, porque depois no segundo jogo só ganhámos 2-0, portanto já foi diferente. O jogo da segunda mão, aquilo que eu me lembro, e acho que foi assim, o Apoel achou que já não era necessário eventualmente fazer a deslocação face ao primeiro resultado, e então acho que resolveram aceitar fazer o segundo jogo em Alvalade. Foram, entretanto, parece-me a mim, tiveram uma ajuda de um treinador argentino, penso que na altura treinava o Lusitano de Évora, ou já não treinava, tinha saído, que lhes veio dar uma ajuda na parte tática e estratégica. Entraram os titulares e o resultado passou a ser normal, 2-0. O futebol tem coisas assim. É por isso que vale a pena ir ao futebol. Aquilo foi giro, porque eu ao levar o golo estava a brincar com um jogador meu na área e houve uma pessoa que me chamou cá de fora, de trás da baliza, e eu olhei e estava distraído e a bola caiu ali e depois o jogador estava à espera que eu apanhasse a bola, eu não apanhei e o jogador da Apoel fez o golo. Os cipriotas sem recursos financeiros aceitam a sugestão do Sporting, jogar os 2 encontros da segunda eliminatória em Lisboa, com o clube leonino a suportar os encargos da deslocação da equipa do Apoel. Sete dias depois, jogo da segunda mão, novamente no estádio de Alvalade. A equipa sportinguista, já com os habituais titulares, vence por 2-0, golos de Augusto e do inevitável Mascarenhas. E tivemos ainda, a despeito das chamadas constantes pelos altifalantes do aeroporto, a oportunidade de falar com Fernando Mendes, capitão habitual da equipa sportinguista. Fernando Mendes, apenas 2 breves palavras sobre a maneira como vocês, jogadores, a despeito dos resultados menos felizes dos últimos tempos, encaram esta partida com o Manchester United. Bem, as outras partidas para o Nacional, para nós não têm influência nenhuma para esta partida com o Manchester. Até porque isto é um capítulo novo da nossa vida, atendendo que somos a única equipe portuguesa que andamos a disputar competições europeias. E daí o nosso estado de espírito ser de uma maneira extraordinária, de um elan extraordinário, que vamos lutar para que continuemos nesta Taça das Taças e possamos dar ao desporto português mais uma alegria a que já está habituado, não é? Bom, as suas palavras confirmam inteiramente a opinião do Tenente-Coronel Moreira Otero, que nos disse que esses resultados menos felizes do Sporting não afetaram de maneira alguma os jogadores leoninos. E eu verifico que, longe de afetarem, pelo contrário, talvez os tenham estimulado para conseguir agora dar pelo menos uma grande alegria e uma grande surpresa a muita gente. Mas vamos fazer por isso, até porque nós precisamos disso mesmo. Mas considera a equipa do Manchester como bastante difícil? Naturalmente, quem é que não vai considerar uma equipe como o Manchester uma equipe vulgar? O Fernando Mendes já jogou em Inglaterra. Não, é a primeira vez que vou à Grã-Bretanha. Bom, sabe que o público embora haja uma tradição da fleuma britânica, o público é muito impulsivo e apoia insistentemente e calorosamente as suas equipas. Portanto, vocês têm que contar não apenas com a equipa adversária, mas também com o público. Estão dispostos a aguentar esse embate? Sim, nós já tivemos a oportunidade de ver uns filmes sobre a maneira como se porta o público em Manchester e vimos realmente que é idêntico ao que encontramos aqui na Luz. Sim, mas mais persistente, hein? Talvez, um bocado mais barulhento. Exatamente. E assim, o campo mais pequeno e daí vão ser o barulho mais preparados para intenso. isso, Vamos, perfeitamente. Embora ciente das dificuldades que o esperam em Manchester, o Sporting vai confiante no valor dos seus jogadores e da sua equipa. Absolutamente. E até do ponto de vista técnico, evidentemente que as soluções a adotar não são exatamente aquelas que o Sporting costuma adotar em competições internas, visto que o problema tem características próprias e as armas de que temos de fazer uso são aquelas que, por vezes, talvez não fossem muito bem aceitas num campeonato nacional em que se exige que o Sporting, enfim, jogue francamente, abertamente, com um sentido de comando que, por vezes, por esta ou por aquela razão, lhe foge e não pode fazer pesar nos resultados.
Com o treinador brasileiro do Sporting a ser contestado nos últimos 4 jogos para o Campeonato Nacional, apenas venceu um, os Leões viajam até a Inglaterra para defrontar uma das melhores equipas da Europa. Manchester United, treinado pelo lendário Matt Busby, conta nas suas fileiras com uma linha avançada digna de respeito. O inglês Bobby Charlton, o escocês Denis Law e o norte-irlandês George Best. Com o Old Trafford cheio, as dificuldades da equipa leonina aumentam quando, a meio da primeira parte, sofre o primeiro golo apontado por Law. E perto do intervalo, Bobby Charlton marca o segundo golo dos Red Devils. Depois do intervalo e com uma desvantagem de 2 golos, Law, através de um penalti, marca o terceiro golo da partida. O Sporting reage e marca um grande golo. Osvaldo Silva, com um pontapé de mais de 35 metros, bate o guarda-redes inglês. Mas poucos minutos depois e com muitos protestos dos jogadores leoninos, mais um penalti a favor do Manchester. Law marca o seu terceiro golo da partida. Com a inspiração do escocês Law e do extremo irlandês Best, os Red Devils batem os Leões por 4-1. Não há dúvida nenhuma que o Best foi um dos melhores extremos que passaram pelo futebol britânico e deu-me, de facto, água para a barba. Aliás, como o Denis Law, o Manchester tinha uma grande equipa. O Denis Law, para mim, era um dos pontas de lança mais elegantes e mais eficazes, quer no jogo de cabeça, quer no jogo por baixo. Era rápido, sabia fugir às marcações, porque antigamente jogava-se praticamente homem a homem na defesa, era um 4-2-4. Os defesas tinham que ter uma grande atenção e uma grande percepção de jogo defensivo para a marcação aos adversários, mas também no 1 contra 1 e sobretudo nos corredores laterais, como hoje acontece, há vantagem para quem tem a bola. E o Best deu-me ali, de facto, uma série de nós cegos. Era uma equipe de vanguarda naquela altura, o Manchester United, aliás, quase sempre foi, não é? Mas naquela altura tinha, de facto, uma equipe muito forte. Mas nós até jogámos bem e começámos a primeira parte, até aos 20-25 minutos, tirámos uma vantagem bastante boa, porque punhamos facilmente fora de jogo. Eram sempre apanhados em fora de jogo, era uma beleza. Depois lá passaram 1 ou 2 vezes, mas não foi isso que nos fez. Fizeram um golo, mas isso também não estava a preocupar muito. O que nos começou a preocupar foi que houve duas faltas, uma fora da área, que marcaram um penalti, e houve outra falta dentro da área, que o árbitro marcou que não foi. E, portanto, sentimos um bocado defraudados em 2 penalidades mal marcadas. O resultado foi mais desnivelado porque a arbitragem, também já acontecia coisas dessas no meu tempo, a arbitragem foi altamente tendenciosa. Houve um penalti, foi de tal maneira descarado aquilo que o árbitro fez, que nós rodeámos o árbitro e eu fiquei dentro de pontapés. Eu não, por acaso não dei nenhuma, minha vontade se calhar também era de dar, mas eu sei que houve colegas meus que deram pontapés e era só olhar para trás, mas não via quem é que lhe dava. Houve ali atitudes dos jogadores do Sporting que podiam ter sido expulsos, porque houve um, não vou dizer quem foi. Mas eu sei, mas agora também não digo. Não fui eu, mas até podia ter sido, não me estou a excluir, daquela ira incontida
agrediu por trás o árbitro a pontapé, mas ele não se apercebeu, e como estava ali uma roda de jogadores, nem os auxiliares também se aperceberam. A equipa do Manchester, à chegada a Lisboa, está descontraída. Parece mais um grupo de turistas confiante na vantagem conquistada no jogo da primeira mão. Após a derrota no Old Trafford, o Sporting sofre um enorme revés ao empatar com o Olhanense em Alvalade, afastando os Leões do título de campeão nacional. O treinador Gentil Cardoso é demitido e substituído pelo arquiteto Anselmo Fernandes. Novo treinador, novos métodos de treino e de novo um empate, desta vez no Estádio da Luz. A equipa leonina ganha confiança para o embate com o Manchester. Eu acho que essa derrota de Manchester foi boa para nós. Os ingleses relaxaram um pouco. Vieram para o Estoril, apanharam banhos de sol, foram para a piscina. Deram a eliminatória como ganha. E até podiam ter ganho, porque houve uma bola num poste do Denis Law. Se essa bola entra, tinha morto o jogo. Mas mesmo aqui nos 5-1 em Alvalade, o árbitro também, houve uma grande penalidade que não marcou, mas foi de facto, fizemos uma exibição daquelas que saem, uma exibição global, coletiva e também individual, porque nós tínhamos grandes jogadores. O Osvaldo Silva era um jogador, se jogasse hoje, apagava, com o Martin que apagava algumas vedetas que andam aí no nosso futebol. Nós começámos a fazer as contas, fizemos logo as contas, chegámos ao fim mesmo da prova. Começámos a dizer, 4-1, temos que fazer não sei quantos, 4-0, não sei o quê, sem levar golo. Depois fizemos as nossas contas. Mas o Anselmo, sempre com aquela esperança, e sempre convencido e com aquele espírito dele de grande técnico, que eu gostei imenso, transmitiu à gente uma grande força e disse: o Manchester não vai comer vocês. São todos iguais, são 11 igual a 11, são iguais a vocês. Tem os jogadores que sobressaem um bocadinho mais, mas vocês terão que nos enfrentar. E o Anselmo Fernandes, que era uma pessoa inteligente, certamente deve ter visto estes tipos que têm vindo a treinar demais. Vou abrandar a carga de treinos. E o que é certo é que começou a abrandar a carga de treinos e a equipa começou a subir. De maneira que entramos na fase decisiva da prova da Taça das Taças, entramos na fase decisiva com os jogadores a atingir o limite da forma, uma fase muitíssimo boa de forma. Os adeptos sportinguistas querem ver as grandes estrelas do Manchester e esgotam o estádio de Alvalade. O Sporting iniciou o jogo ao ataque e na primeira incursão à área inglesa vê o árbitro marcar uma grande penalidade. Osvaldo Silva aponta o primeiro golo da partida. O público junto ao relvado aos 11 minutos assiste a mais um golo do brasileiro. Uma exibição fantástica da equipa do Sporting que continuaria mesmo quando é anulado um golo perto do intervalo. No reatamento, início fulgurante do Sporting, Bé, com um pontapé colocado, faz o terceiro golo. A baliza sportinguista está segura e aos 11 minutos, Moraes, com um remate forte, marca o quarto golo. É uma das maiores recuperações de que há memória nas competições europeias de futebol. Osvaldo Silva toma balanço, marcação de um pontapé livre a mais de 30 metros, está feito o quinto golo do Sporting.
Ainda há tempo para um falhanço incrível do ataque leonino. E com uma defesa segura de Carvalho, termina a partida. Um arquiteto à frente da equipa do Sporting e uma noite endiabrada de Osvaldo Silva, fica a noite memorável da eliminação do grande colosso europeu, que é o Manchester United. Nós tínhamos um homem na frente que era extraordinário, que é o Anselmo Fernandes. E tinha um grupo de trabalho que era impressionante, onde os 16 jogadores pareciam um só. Falávamos, dava bronca um com o outro. E na véspera do jogo, nós fomos ao Monumental, se não me engano, no Monumental, e na altura que nós chegamos em Alvalade, o senhor Anselmo disse: nós ganhamos o jogo. Confiança. Tivemos uma reunião, eu, o senhor Anselmo Fernando, o Fernando Mendes, e depois o Mendes, que era o manda-chuva, um grande capitão, transmitiu para os colegas todos. E eu, naquela altura, naquela descontração, depois nós estávamos equipando, eu saí do balneário. E só quando eu entrei dentro do balneário, havia um silêncio enormíssimo dentro do balneário. E eu cheguei e perguntei: morreu alguém aqui? Então aquilo acho que foi um tubo, um DOP que houve dentro da equipe. Ao entrar no estádio do Relvado, ao entrar no campo e ver todo aquele público que já circundava o Relvado, já na pista de ciclismo que existia então, era para ver o Manchester. Pois, eu penso que não era bem para ver o Manchester. Porque o Manchester era a equipa que era, não é? E valia a pena ver o Manchester jogar futebol, eu acho que sim. Mas penso que todos aqueles portugueses que lá foram tinham uma resta de esperança. As pessoas nunca perdem a esperança até ao fim. E pronto, e esperaram que o jogo começasse, assim com alguma ansiedade. Vamos lá ver se isto não vai destrambulhar. Por acaso não destrambulhou, mas também tivemos aquela dose que uma equipa precisa ter para dar a volta às coisas. O nosso primeiro gol resultou de uma bola que ia para fora. E que o defesa esquerdo, não sei por alma de quê, deu uma bola dentro da área. Isso foi o encaminhamento para os tais 5 que depois se verificaram no fim. E quando estava 2-0, levámos uma bola no poste. Eu lembro-me disto, mas já estou um bocado velhote, mas não me lembro. Levámos uma bola no poste. Eu disse: se não entrou, agora já não tem hipótese. Nós temos o Osvaldo fez um jogo fantástico, não é? Fez o jogo da vida dele, mas não era só o Osvaldo, era o Mascarenhas, era o Figueiredo, enfim. Era o jogo do Sporting, acaba por ser o jogo do Sporting. Se alguém fala de um jogo europeu do Sporting, sim. Muitos que fizeram, é aquele jogo do Sporting. Sim, foi de facto pronto, são daquelas coisas que acontecem uma vez de 50 em 50 anos. A gente teve a sorte de tudo. Não tive a sorte dos golos. Tivemos a sorte do jogo em si, porque se o senhor se lembra, na altura, nós não perdemos um ressalto, nem perdemos um passe. Os passes foram todos dados, as bolas de ressalto ganhámos sempre e nos momentos exatos não falhámos. Ainda nos foi roubado, ainda nos tiraram um golo, ou Mascarenhas, porque não era 5, era 6. Eu acho que todos os jogadores se transcenderam, não? Porque aqui, entretanto, as coisas também começaram a correr bem. Fizemos um golo cedo e começámos a ver que era possível. 2-0, rápido, e então começou-se tudo a empolgar. Os jogadores, a própria massa associativa. Tivemos um calafrio que o Denis ainda manda uma bola ao poste. E é a tal situação, também foi feliz aí, o Sporting teve certa felicidade, porque eles mandam a bola ao poste e nós fazemos o 3-0 a seguir. 3-0, toda a gente acreditou logo que ali, na verdade, podíamos eliminar o Manchester. E ganhámos 5, tínhamos de ter feito 6 ou 7 golos. O Osvaldo falhou um golo em cima do risco de baliza, quase impossível fazer o que ele fez. Ele quase em cima do risco de baliza mete a bola no pé, vai meter o pé à bola e a bola sobe e fica em cima, na rede em cima. Fez assim. O jogo com o Manchester foi o jogo da vida, da minha vida e da vida do Sporting. Eu penso que não se repetirá. O estádio cheio na pista, uma loucura.
uma autêntica loucura. Estamos aqui a falar no aeroporto de Lisboa, momentos antes da partida do avião para Geneve, que levará a caravana sportinguista, que dessa cidade suíça seguirá depois em comboio para Lyon, a fim de jogar contra o Olympique o jogo das meias finais da Taça dos Vencedores das Taças. Trazemos hoje, para uma breve entrevista, Alexandre Batista, uma das mais esperançosas vedetas da equipa leonina, que vai trocar connosco algumas impressões sobre esta deslocação do Sporting. Alexandre Batista, muito bom dia. Antes do mais, gostaria que me dissesse como encaram vocês, depois da experiência que já tiveram frente ao Manchester United, como encaram vocês este jogo contra o Lyon, uma equipa difícil e perigosa? Bom, eu e os meus colegas encaramos este jogo contra o Lyon com bastante cuidado. Nós sabemos que o Lyon é uma equipe bastante perigosa, podemos dizer mesmo bastante, porque uma equipe que chega às meias finais já deve ter de facto uma rodagem bastante boa, não é? E nós encaramos porque desta vez teremos que de facto conseguir um resultado lá melhor do que aquele que conseguimos em Manchester. Sim, porque recuperações daquelas não acontecem todos os dias. E da maneira que os franceses jogam, principalmente na base da defesa, que pode-se ver na seleção militar agora que chegaram aqui no Porto, muito difícil seria para nós recuperar aqui. Alexandre Batista, você desta feita não encontrará no primeiro jogo um adversário temível que exatamente lhe compete assim marcar, o Combin, que tem um jogo de castigo e por consequência não jogará em Lyon. De qualquer forma, você está acautelado para o substituto do Combin, não é verdade? Sim, eu estou acautelado, quer dizer, eu marcarei o homem que ia aparecendo na minha zona, não é? Mas para mim, muitas vezes prefiro marcar os titulares do que marcar os reservas, porque muitas vezes os reservas, quando aparecem, querem marcar posição e lutam muito mais e são muito mais difíceis de marcar do que os próprios titulares. Nas meias finais, o Sporting enfrenta o vencedor da Taça de França, o Lyon. Os jogadores portugueses não estão inspirados e o intervalo chega com um nulo no marcador. A defesa portuguesa vai resolvendo os problemas criados pelo ataque francês e a partida chega ao fim com um empate sem golos. O Sporting, após a eliminação histórica do Manchester United, acusa a responsabilidade de ser agora um dos favoritos à conquista da Taça das Taças. Nós depois de eliminarmos o Manchester, contraímos uma obrigação enorme de ganhar aquela Taça das Taças. Que não se elimina o Manchester para depois perder. A seguir, esta era quase uma impossibilidade. E mesmo que a gente não falasse uns com os outros, todas as pessoas percebiam isto. Quer dizer, a gente tinha que ganhar. Não se vai eliminar o Manchester e agora vamos perder nas meias finais. O Lyon era uma equipa muito forte em termos de atacantes. Eu lembro-me que, sem querer até, tirei uma bola de cima do risco, deitei-me, atravessei-me no campo e o jogador rematou e a bola bateu-me no peito. Sofremos um pouco em Lyon. Aqui o Lyon marcou primeiro, o Coban deu um chapéu ao Carvalho. Depois empatámos e depois em Madrid ganhámos acho que 2-1. Penso que foi 2-1 e ficou por caminho o Lyon, que era de facto uma grande equipa também. Passado um ano depois de ter eliminado o Benfica nas meias finais da Taça de Portugal, o Sporting recebe o Lyon. Está em causa a presença na final da Taça dos Vencedores das Taças. A equipa francesa já conta com o seu ponta de lança, Combin, que cedo aponta ao primeiro gol da partida. Balde de água fria para o entusiasmo sportinguista. As oportunidades de gol sucedem-se, mas a equipa de Alvalade é incapaz de desfeitear o guarda-redes francês. Só na segunda parte, e através de uma grande penalidade apontada pelo brasileiro Gé, o Sporting empata o jogo.
caminho para a glória é longo e bastante acidentado. Com o empate a uma bola com o Lyon é necessário mais um jogo de desempate. O Estádio Metropolitano de Madrid é o palco do jogo de desempate das meias finais da Taça das Taças. Alguém vai ter de sair vencedor, com golos durante o jogo, após prolongamento ou, quem sabe, talvez com a moeda ao ar, para decidir quem é o finalista que vai estar presente em Bruxelas. Osvaldo Silva, na segunda parte, aponta ao golo que apura o Sporting para a final. Primeira presença de um clube português numa final da Taça dos Vencedores das Taças. O jogo do desempate foi muito bom, de facto. Mas o problema é que os jogos em si, só em si, não são tudo. Enquanto o do Manchester teve um impacto enorme, o do Lyon não teve um grande impacto. Embora tivesse sido, de facto, eventualmente até o melhor jogo que o Sporting fez. Aeroporto de Lisboa, a poucos minutos da partida da caravana do Sporting de Portugal para Bruxelas, onde vai disputar a final da Taça dos Vencedores das Taças frente ao MTK da Hungria. Como sempre presente, a reportagem da Rádio e Televisão Portuguesa, que começa por registrar algumas declarações do chefe da caravana sportinguista, o Tenente-Coronel Moreira Otero. Sr. Tenente-Coronel, como encara o Sporting esta sua viagem a Bruxelas para o jogo decisivo da Taça das Taças? O Sporting vai, no desempenho de mais uma missão, ao serviço não só do clube, como do futebol português. Fernando Mendes, que tem andado ao longo de toda esta Taça das Taças a sofrer com os seus companheiros e a vibrar de entusiasmo e alegria, vai dizendo o que pensa dessa partida. Bem, a partida de quarta-feira, para nós, tem uma importância muito especial, não só que é a primeira vez que nos encontramos numa final de competências europeias, como também está em nome do futebol português, porque só nós é que lá andamos, infelizmente, para o futebol português. O Sporting, 9 meses depois do primeiro jogo para a Taça das Taças, da goleada histórica sobre o Apoel, da vitória categórica de 5-0 ao Manchester United, surpreendendo toda a Europa, está em Bruxelas. É a primeira participação numa final europeia do clube de Alvalade. O MTK da Hungria tem no seu avançado Sándor a sua grande referência e é sem surpresa o autor de 2 dos 3 golos marcados pela equipa Magyar. Final com muitos golos que termina com um empate a 3 bolas. O Sporting sofreu muito poucos gols, tínhamos uma defesa, na verdade, muito boa. Não é por acaso na Seleção Nacional, jogava a linha avançada do Benfica e jogava a defesa do Sporting. Então como é que explica aqueles 3 golos do MTK? Os golos que nós sofremos foram jogadas elaboradas por um jogador que na altura era fora de série. E que, na verdade, fez um golo e 2 a marcar. Daqueles em que, na verdade, vai ali, vai à linha da patagem, aquilo é só encostar, não há nada a fazer. Não houve, porque é aquilo que eu dizia. Agora, se calhar, era mais difícil, porque saía ele driblava o Moraes, se calhar estava logo lá o outro em cima. Não, naquela altura era um defesa para um avançado, as coisas eram mais complicadas. A equipa do MTK, o futebol húngaro, naquela altura ainda era o tal futebol Magyar, no tempo da seleção, do Puskás e do Cox e de grandes jogadores, e portanto eram artistas do futebol, tecnicistas perfeitos, os húngaros. A mim, como também um extremo muito bom, muito habilidoso, muito tecnicista, um futebol muito burilado, muito trabalhado, que dava gosto de ver. Dois dias depois da final, o Sporting, agora na cidade de Antuérpia, disputa a finalíssima. O técnico sportinguista faz uma alteração na equipa. Por lesão de Bé, entra Pérides. Moraes, que tinha jogado a defesa esquerda, avança no terreno e é agora avançado.
Ataque sportinguista que a defesa húngara alivia pela linha de fundo. Moraes encarrega-se do pontapé de canto e decide-se pelo remate direto à baliza, surpreendendo o guarda-redes húngaro. Antes do intervalo, ainda há tempo para os jogadores do Sporting protestarem uma eventual mão de um defesa Magiar que está dentro da grande área. Em desvantagem no marcador, o MTK, após o intervalo, assume o comando do jogo e aumenta a pressão sobre o Sporting, que tem arte e engenho para gerir a vantagem alcançada pelo cantinho do Moraes até ao final do jogo. A escolha do treinador no início da época não foi fácil. Os dirigentes sportinguistas primeiro desenvolveram contactos com Bela Gutmann, treinador campeão europeu pelo Benfica, mas perante a recusa do húngaro em assinar contrato, recrutam Gentil Cardoso, que compromete a conquista do campeonato nacional e é substituído por Anselmo Fernandes, que não aceita qualquer tipo de remuneração. Com este arquiteto no comando da equipa leonina, depois de no último minuto a equipa húngara enviar uma bola ao poste, o Sporting tem a sua maior conquista internacional, a vitória na Taça dos Vencedores das Taças de 1964. A forma de ver o problema é um bocado modesta. Sinceramente, de coração lhe digo que não creio. Quer dizer, eu era um elemento unido àqueles jogadores todos, de direção, aqueles homens com quem lidei, que me deixaram uma saudade infinita, fantástica, e, portanto, foi desta ligação de todos nós que resultou aquela campanha tão feliz que nós tivemos naquela altura. Não há nada. Ele diz, os jogadores é que fizeram. Pois os jogadores que estavam lá dentro, o treinador, se sentado, não joga, portanto, ele fica sempre dependente daquilo depois do que se passa em campo. Agora é que ele pode ter um contributo muito positivo e muito grande antes e dizer o que é que se passa, e até durante pode fazer alterações que vê melhor de cá de fora do que as pessoas que andam lá dentro a correr e às vezes cansados. O discernimento também se vai um bocadinho embora, não é? A equipa com que eu trabalhei era constituída por jogadores, de facto, de uma maneira geral, de muita valia. Técnica, moral, enfim. Simplesmente, eu tenho a impressão que ou de comum acordo entre todos, ou de facto, por terem de facto compreendido, como disse há bocadinho, o rendimento deles em conjunto é que era fundamental. Dava a impressão disso. Quer dizer, nenhum deles se votava quando jogava a ser o principal e o querido da equipa e o garantido. Todos eles sabiam que podiam jogar hoje e não jogar domingo. E não fazia mal, porque parece que confiavam em mim.
Portanto, para ser rápido, eu penso que, de facto, o conjunto de equipa era o valor principal para um rendimento que nós conseguimos. Muito embora o conjunto de equipa constituída por jogadores, de facto, de muita valia. Esta taça foi ganha, por isso eu ter dito no início, com muito sacrifício, porque eu não joguei a primeira eliminatória com o Atalanta, mas nessa primeira eliminatória, porque não contavam os golos fora, digamos, em caso de igualdade, e entretanto fizeram-se 3 jogos. O Sporting eliminou o Atalanta. Depois fizemos outra vez 3 jogos com o Lyon, fomos jogar o terceiro jogo a Madrid. E fizemos uma dupla final, portanto foi arrancada a ferros. A terra estremeceu e verde se tornou, o sonho aconteceu, um golo só bastou, um golo do Moraes que não esquece mais. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação que teve raça para ganhar a grande taça. Pois então, 11 leões com o querer do só leão, com 1000 razões para vencer no coração. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões. Quando o jogo acabou, na hora que Deus quis, todo o país chorou, orgulhoso e feliz. Quando o jogo acabou, o mundo até parou. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação que teve a raça para ganhar a grande taça. Pois então, 11 leões com o querer de um só leão, com 1000 razões para vencer no coração. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões.